Você lembra desse monumento? Ele ficava bem no centro da Praça Coronel Vitoriano, em Taubaté. Pois ele sumiu. E foi-se. Foi pro chão. Um mês depois que ele desapareceu, pouca gente percebeu. Onde está o nosso obelisco? Para onde foi o nosso monumento? É curioso que, por enquanto, tudo indica que ninguém sabe exatamente por que ele foi construído. Mas o fato é que agora ele virou entulho. Monumentos não são eternos. Eles surgem, mudam de significado e às vezes desaparecem, como aquele obelisco. Foi esse desaparecimento que me levou a percorrer Taubaté para ver o que ainda permanece, o que já ficou pelo caminho e como essas histórias continuam escritas na cidade. Tudo isso tendo como guia esse livro, Taubaté e seus monumentos. Nesta obra, Antônio Melo Júnior mapeou 5 obeliscos na cidade. 4 deles estavam no centro, e o 5º no limite com Pindamonhangaba, às margens da rodovia Washington Luiz. É esse conjunto de monumentos que eu quero apresentar para você. 3 deles ficavam nas praças da mesma via, a Granadeiro Guimarães. É para lá que a gente vai primeiro. De todos os obeliscos da cidade, esse aqui é o mais antigo. Esse é o monumento em homenagem ao centenário da independência do Brasil. Ele está localizado na entrada do Parque Doutor Barbosa de Oliveira, bem em frente à Rodoviária Velha. Antes da homenagem ao famoso médico, o local era conhecido como Largo da Estação. Em 1901, virou parque, fechado por portões e com horários rígidos de funcionamento. Precisando de uma nova reforma, em 1919, a prefeitura contratou os serviços do professor e jornalista Praxedes de Abreu, e o parque recebeu mais árvores, um lago e um coreto novo. O monumento foi encomendado ao artista Agostinho Balmes Odísio, um discípulo de Rodin que fazia fama Brasil afora. O resultado foi esse obelisco que a gente vê hoje, inaugurado em 7 de setembro de 1922, junto com a reinauguração do parque. Na frente, ele traz o medalhão de Tiradentes, com a inscrição 1822 a 1922, a Câmara Municipal no centenário da Independência. À esquerda, José Bonifácio, à direita, Dom Pedro I, e na parte de trás a frase Independência ou Morte. Em 1972, para homenagear e lembrar dos taubatianos que acompanharam Dom Pedro até o Ipiranga, 2 placas foram acrescentadas, mas uma delas, a que continham os nomes, desapareceu. Além do obelisco, o monumento conta também com o escudo da República. Originalmente, ele foi confeccionado com cimento colorido, mas em 2006, uma nova intervenção aplicou um mosaico sobre a obra. Também foi fixada uma outra placa, que indicava as intervenções realizadas pelo governo Roberto Peixoto. E o curioso é que o texto confundia efígie, como se chamam essas imagens representativas de pessoas, com esfinge, um ser mitológico com corpo de leão e busto e cabeça humanos. Esse é um monumento que foi sendo atualizado ao longo do tempo. Ele continua ali, com suas marcas, suas camadas, suas intervenções. E apesar de estar precisando de alguns reparos, ainda hoje é possível entender por que ele foi construído. O mais novo entre os obeliscos de Taubaté vai completar 50 anos. Ele tem ligação direta com a história da saúde pública da cidade. Em 25 de março de 1876 foi fundada a Irmandade de Misericórdia de Taubaté, uma instituição que surgiu com o objetivo imediato de reabrir as portas do Hospital Santa Isabel, que por dificuldades financeiras havia fechado no ano anterior. A iniciativa, capitaneada pelo vigário colado de Taubaté, José Pereira da Silva Barros, contou com a adesão da elite econômica da cidade e conseguiu angariar recursos e apoio institucional do governo da província de São Paulo. Em pouco tempo, o hospital voltou a funcionar. A Irmandade administrou esse hospital até o ano de 2004. Ao longo do tempo, o Hospital Santa Isabel mudou 3 vezes de endereço. O primeiro ficava na atual Praça Monsenhor Silva Barros, o segundo na Avenida Granadeiro Guimarães
e o terceiro na Avenida Tiradentes, já como Hospital Santa Isabel de Clínicas. Foi no segundo endereço, na Granadeiro Guimarães, na área do atual pronto-socorro infantil, que em 1976 foi instalado esse obelisco. Era um projeto da arquiteta Helena Oliveira Freire e ficava no Jardim da Maternidade Félix Guizar. Eu disse ficava, pois ele também sumiu. Mas nesse caso, tem uma explicação. Ele veio parar aqui, na sede da Irmandade de Misericórdia, na Rua Portugal, no Jardim das Nações. Em 2015, o Conselho de Administração da Universidade de Taubaté, responsável pelo hospital, autorizou a transferência do monumento. Essa iniciativa permitiu a preservação do patrimônio, evitando que novos danos fossem causados. Ele já havia perdido 2 das suas 4 placas de bronze. Quando foi inaugurado, cada uma das suas faces recebeu uma. 3 delas com o registro de relações de provedores, mesas regedoras e o corpo clínico até 1976. A 4ª traz a mensagem principal que resume o sentido do monumento. O espírito e o coração do povo de Taubaté voltam-se felizes e agradecidos à consideração da obra humanitária com que durante um século a Irmandade de Misericórdia de Taubaté, no impulso da sua vocação cristã, atendeu aos irmãos em Cristo. O texto termina desejando que essa disposição de amor ao próximo não se perca entre as gerações futuras. Hoje, o obelisco está no Jardim da Irmandade. Deixou de ser um marco urbano do centro e passou a funcionar como memória institucional. Está protegido. O terceiro obelisco do centro não teve a mesma sorte. Do outro lado do centro da cidade fica a Praça Campos Sales, hoje mais conhecida como Praça do Camelódromo. Aqui, bem no meio dela, quase invisível apesar do tamanho, está essa parede. Um monolito que não diz a que veio nem o que significa. Ele já não é mais um obelisco, há muito tempo perdeu as suas características. Essa parede simboliza a memória do momento em que Taubaté mudou seu status administrativo, quando deixou de ser vila e se tornou cidade. O obelisco comemorativo do centenário da elevação de Taubaté à cidade foi instalado em 5 de fevereiro de 1942, na gestão de Antônio Oliveira Costa. Segundo Melo Júnior, era um monumento de granito picolado e trazia 3 placas de bronze, uma confeccionada pela própria prefeitura evocando uma afirmação de fé nos destinos dessa terra, outra oferecida pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, exaltando a história da cidade, e a terceira uma oferta da Associação Paulista de Imprensa, marcando o centenário. Em 1942, em pleno Estado Novo, a inauguração do obelisco reafirmava um passado heróico e ajudava a construir uma narrativa oficial de progresso e identidade urbana. Era um monumento pensado para marcar a história da cidade no espaço público. Apesar dos alertas, o tempo e o descuido, no entanto, mataram o sentido e mutilaram o monumento. O próprio Melo Júnior repercutiu as denúncias de abandono feitas nos anos 1970 na imprensa local. Sem efeito. O monumento foi desmembrado. Primeiro perdeu sua parte superior, aquela estrutura piramidal que caracteriza o obelisco, e depois o corpo foi modificado, restando apenas o pedestal que mais tarde acabou remodelado, transformando o antigo monumento nessa parede que vemos hoje, onde foi fixada uma placa de mármore que também já desapareceu. A homenagem original sumiu no espaço público. Mas a cerca de 1 quilômetro daqui, na rua Vereador Rafael Braga, existe o que eu imagino ser um fragmento desse obelisco. Justamente a peça superior, a parte piramidal. Ela está assim, enterrada nessa bifurcação, pintada de azul e sem nenhuma identificação. É possivelmente uma das peças daquele monumento.
Esse fragmento deslocado ajuda a entender como os monumentos também podem ser desmontados, repartidos e redistribuídos pelo espaço urbano. Às vezes, o que permanece é um simples vestígio, já destituído de sentido. Distante do centro, no limite entre Taubaté e Pindamonhangaba, às margens da rodovia Washington-Luiz, está o maior obelisco de Taubaté, o monumento ao reerguimento econômico do Vale do Paraíba. Depois do declínio do café, o Vale do Paraíba entrou em um longo período de estagnação econômica. O colapso da economia cafeeira e a ascensão da Terceira República colocaram o Vale do Paraíba no mapa do interesse da industrialização paulista. Esse obelisco foi erguido como uma mensagem positiva, uma propaganda das intenções do Estado Novo e uma celebração do seu primeiro ano. É um monumento de grandes proporções, tinha quase 7 metros de altura e foi pensado para ser visto em movimento por quem passa pela rodovia. A cerimônia de inauguração aconteceu em 9 de abril de 1939, num ato festivo, que na prática se parecia mais com uma grande homenagem ao então interventor de São Paulo, Adhemar de Barros. No discurso inaugural, o interventor explicou o motivo da escolha do local para esse monumento. Segundo ele, haveria ali naquele mesmo ponto um pedestal truncado, que teria sido fixado na bandeira de Brás Cubas na primeira expedição pelo Vale do Paraíba, entre 1560 e 1562. Além disso, o monumento também pretendia retirar das cidades do Vale a classificação de cidades mortas, porque, nas palavras do próprio discurso, em nossa terra não existem zonas mortas, nem terras improdutivas. Havia um detalhe, porém, que não agradou a maioria dos taubatianos. Uma das placas homenageava Getúlio Vargas. Rapidamente, ela foi furtada. Taubaté ainda guardava a memória dos voluntários na Revolução Constitucionalista de 1932. A derrota dos paulistas fazia de Getúlio Vargas uma figura pouco admirada na cidade. Cabia à imprensa chapa branca o esforço de construir uma imagem positiva do ditador. O fato é que, quando outra placa foi fixada no lugar, o texto já não era mais o mesmo. Dessa vez, lembrava apenas de Adhemar de Barros como interventor de São Paulo. Até a publicação da obra de Antônio Melo Júnior, as placas ainda existiam e o monumento ainda estava inteiro. Hoje, em 2026, ele está praticamente perdido na paisagem, tomado pelo mato, abandonado. Há muitos anos foi danificado, perdeu o cume e as placas informativas. Há tanto mato que eu nem quis arriscar me aproximar. Sem identificação e sem contexto, o monumento deixa de comunicar sua história e vira apenas mais um elemento na paisagem da rodovia. Aqui o que era propaganda, promessa de futuro e afirmação de poder, virou silêncio. De volta ao ponto inicial desse percurso, a gente se depara com uma nova paisagem, uma praça em obras, com uma área central ainda vazia. Diferente dos outros casos, esse monumento não foi deslocado nem reaproveitado. Ele foi demolido durante a reforma da praça. A remoção teve autorização do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, com base em um relatório técnico que apontava a ausência de informações sobre sua origem, autoria ou finalidade comemorativa. Segundo os registros, tratava-se provavelmente de um elemento ornamental, sem documentação histórica conhecida. Era um monumento ao nada. Ainda que em 2010 tenha havido uma tentativa de lhe atribuir significado, o obelisco acabou não resistindo à transformação do espaço urbano. Aqui, a história não se perdeu por abandono, ela se perdeu por falta de registro. Esse caso ajuda a entender algo importante. Decisões técnicas são tomadas a partir de informações disponíveis. Quando elas não existem, o patrimônio fica vulnerável. Por isso, mais do que defender monumentos, a ideia aqui é falar sobre memória, sobre a importância do trabalho de pesquisadores como Antônio Melo Júnior e sobre a necessidade permanente de documentar, estudar e dar sentido ao que ainda está de pé, porque as cidades mudam, os usos mudam, os significados também. Isso faz parte do movimento histórico, mas quando a memória é registrada, ela pode acompanhar essas transformações.
Preservar o centro histórico, valorizar seus marcos e contar suas histórias não é olhar para trás. É produzir pertencimento, bem-estar e desenvolvimento no presente. Taubaté é um arquivo aberto e cabe a nós decidir o que vai continuar legível no futuro. Esse é só um dos muitos percursos possíveis pela nossa história. E nós seguiremos por aqui, contando as histórias dos 380 anos da colonização de Taubaté. Se você quiser se aprofundar, a matéria que deu origem a esse vídeo está disponível no nosso site. O link está na descrição. Siga o Almanac Europeu nas outras plataformas e nos ajude a registrar, contar histórias e manter a cidade viva.